amigos, estamos de volta com mais um vídeo. Nós estamos aqui no TLMDG, que é o treinamento de líderes para o modelo de discipulado da Galileia. O que nós, na verdade, queremos é preparar você para ser um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Há muitas almas que só poderão ser alcançadas, muitas pessoas que só serão abençoadas através de você. Deus escolheu você, tem chamado você para fazer esse papel, para cumprir a sua missão aqui nesta terra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, desagradável, porém necessário. Sabe, toda vez que a gente tem que alertar as pessoas com relação a falsos profetas, falsos pregadores, fica aquela impressão de que a gente quer ser melhor do que os outros. É como se a gente tivesse a verdade, nós somos os únicos verdadeiros e todo mundo não presta. Não é bem assim. Eu tenho um profundo respeito por aqueles que pregam a palavra com sinceridade, com amor. Tem muita gente boa pregando o evangelho verdadeiro. Tem muita gente fazendo uma obra maravilhosa que merece o nosso respeito. Mas quando a gente prega a palavra, a gente tem que tomar cuidado de alertar o povo de Deus. E por isso exatamente essas advertências estão na Bíblia Sagrada, quanto àqueles que se desvirtuaram do Evangelho, aqueles que se tornaram pedra de tropeço na igreja. Tem muita coisa errada acontecendo por aí fora. E se você quer fazer a obra de Deus, você não quer fazer a obra de Deus, você não quer pregar o Evangelho, não é por isso que você está aqui participando desse treinamento. Então você tem que entender que existe por aí, e desde a época da igreja primitiva, desde o princípio da igreja, já existia um outro evangelho. Eu poderia dizer outros evangelhos. Eu costumo dizer que agora tem o evangelho do pastor tal, o evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho do bispo tal, o evangelho do missionário tal, e todo mundo tem seu próprio evangelho agora. Isso é muito sério, porque a gente vê muitas distorções. A gente acaba vendo que o evangelho que foi pregado lá na Galileia por Jesus Cristo está chegando hoje aqui no Brasil, para as muitas pessoas que estão sedentas de Jesus. Esse evangelho está chegando absolutamente distorcido. Não é a mesma mensagem, não é a mesma coisa, não é o que Jesus fez, quando na verdade nós temos o compromisso de dar continuidade àquilo que Jesus fez. Ou seja, o que Jesus pregou é o que nós temos que pregar, o que Jesus ensinou é o que nós temos que ensinar. Você está entendendo? Por que nas nossas igrejas, nas igrejas da conquista, nós não aceitamos o reteté? Que negócio de sair rodando assim, porque a gente abre a Bíblia e não vê isso na Bíblia. A gente não vê Jesus rodopiando como se fosse um louco, batendo, debatendo e empurrando as pessoas. A gente não vê isso. A gente tem que pregar o que está na palavra. O que Jesus pregou é o que você e eu temos que pregar. É isso que, sabe, isso não é negociável, irretratável isso. Isso não pode mexer. O que Jesus pregou é o que você tem que pregar, o que eu tenho que pregar, o que todos deveriam pregar. Pois bem, então havia já na época uma grande preocupação do apóstolo Paulo com relação a outro evangelho que vinha sendo pregado naquela época lá na Galácia. Vamos ler juntos então o que disse aqui o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim, preste bastante atenção. Estou chocado. Olha o que disse o apóstolo Paulo. A minha Bíblia é a Bíblia King James. É uma Bíblia que tem uma versão mais atualizada, uma versão gostosa de entender. Vamos lá. Estou chocado, disse o apóstolo Paulo. É uma carta que ele escreveu para os crentes que estavam lá na Galácia. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem
outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Olha aí, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, ou seja, é tão importante que eu vou repetir: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Eu vivo dizendo isso. Eu não tenho que agradar a igreja A, B, C, D. Eu tenho que agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus ou quero agradar as muitas pessoas que me julgam pelo que eu prego? Sim, porque toda vez que você prega algo que não está de acordo com o que os crentes pregam, aí você deixa de ser crente. Aos olhos deles, você não é evangélico, você não é filho de Deus, você está compreendendo? O apóstolo Paulo pergunta aqui: porventura procuro eu o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha só, meus amados, meu querido, olha, você quer fazer a obra de Deus? Você vai encontrar muita gente que vai criticar o que você está fazendo, que vai dizer que você está errado. Vai aparecer um monte de gente dizendo que você não é digno, que você não pode pregar, que você não está preparado, que você não se veste adequadamente. Vão te criticar, vão atirar pedras de você, porque os religiosos já fizeram isso com Jesus. Se fizeram com Jesus, não vão fazer com você, não vão fazer comigo. Agora, uma coisa é certa: nós não temos que agradar a ninguém. Nós temos que seguir o que está aqui, na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa base. Então, qual é a grande preocupação do apóstolo Paulo? A grande preocupação é que os crentes que estavam lá na Galácia estavam partindo do evangelho de Cristo para um outro evangelho pregado lá na Galácia. Agora eu te pergunto, se isso acontecia já naquela época, você já imaginou hoje? Você já imaginou hoje? Entendeu? Muita coisa que as pessoas estão aprendendo como se fosse palavra de Deus, tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com doutrinas de homens. Muitas vezes ensinamentos que são pautados em interesses pessoais. Você está entendendo? E essa era a preocupação de Paulo. Por isso que eu estou dizendo aqui, é muito desagradável para mim, para qualquer pastor ensinar sobre isso. Porque parece que a gente está querendo dizer que, peraí, eu que sou perfeito, todo mundo está errado. Como eu disse, tem muita gente boa por aí pregando a palavra, muita gente verdadeira, muita gente, mas tem também muitos que infelizmente se tornaram inimigos da cruz de Cristo, e às vezes esses líderes estão na TV, no rádio, fazendo um oba-oba tremendo, mas eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo porque estão pregando um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que foi proclamado pelo Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, qual é o desafio da igreja hoje? Gálatas capítulo 1, versículo 11, já estava aberto aqui, dando seguimento ao que nós já lemos. Diz assim, olha: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Ou seja, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não tinha origem humana. Tinha nada a ver com o evangelho criado pelo pastor, criado pelo apóstolo Paulo, criado pelo bispo, sabe, não tem. É o evangelho que vem de Deus, o evangelho de Jesus. Você consegue entender? Então, para a gente, por causa do tempo aqui, vamos seguir. A Bíblia diz que a
pedra angular, ou seja, a nossa pedra angular é Jesus Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler juntos aqui a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você hoje não é mais um estranho, você faz parte da família de Deus. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Ora, o que é pedra angular? Pedra angular é aquela primeira pedra que se coloca na edificação de uma casa, de um prédio. Você coloca aquela primeira pedra, que é a pedra que vai dar ângulo a toda a edificação. Se a pedra angular estiver fora do lugar, toda a construção vai sair torta. E a Bíblia diz que Jesus é a nossa pedra angular, também chamado de pedra de esquina. É a pedra que vai nortear todo o edifício. Então Jesus é para nós o fundamento de tudo que nós pregamos, de tudo que nós ensinamos, de tudo que nós falamos. E para encerrar, nossa palavra não tem nada a ver com sabedoria humana, não deve ter nenhuma coisa a ver com sabedoria humana. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. Vamos ler na palavra de Deus. Disse assim: minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A última coisa que a gente quer é que a sua fé se fundamente em sabedoria humana. Viu? Você tem que colocar como modelo, se você quer fazer a obra de Deus, o modelo é Jesus. O modelo é Jesus. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. É Ele que nos molda o que nós fazemos, é Ele que nos inspira. É nele que temos que manter o nosso foco. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo no próximo vídeo.